Ok, vamos para mais uma atividade da apostila de matemática, atividade de número 17. É de mais, é de menos, é de dividir ou é de multiplicar? A leitura e a interpretação do texto de um problema é fundamental para resolvê-lo corretamente. A interpretação envolve o estabelecimento de relações entre os dados, as condições, a pergunta, a resolução do problema. Mas não adianta nada fazer tudo o que está escrito acima se, após resolver um problema, você não se perguntar a si mesmo: será que esta é realmente a solução do problema? Então vamos aí para algumas atividades. Leia as situações propostas e assinale qual é a operação mais adequada para resolver cada problema. Depois, resolva os problemas. Então, nós temos a primeira situação. Número 1. São 32 equipes. Cada equipe tem 12 reservas. Quantos são os reservas? Então, aqui nós temos as opções de operações que poderiam resolver essa situação. Acompanhe comigo. Para uma equipe, eu vou utilizar 12 reservas. Para duas equipes, mais 12 reservas, então seriam 24 reservas. Para 3 equipes, 36 reservas. Para 4 equipes, 48 reservas. E assim por diante, até completar as 32 equipes. Ou seja, eu vou ter 32 vezes o número 12. Então, continuando aí, a atividade número 2. Cada jogo tem 11 titulares e 5 reservas. Em cada duas equipes, quantos jogadores há entre titulares e reservas? Então, eu sei que numa equipe, 11 titulares mais 5 dá 16. Então, 16 jogadores. Só que 16 é um número de apenas uma equipe. Eu quero saber de duas equipes. Ou seja, uma equipe, 16. Duas equipes serão quantos? Situação de número 3. Cada equipe pode levar 23 jogadores para a Copa. São 32 equipes. Então, quantos jogadores irão à Copa? Então, seguindo a linha de raciocínio, uma equipe, 23 jogadores. Duas equipes, 46 jogadores. 3 equipes, 69 jogadores. E assim por diante, até completar as 32 equipes. Ou seja, eu vou ter 32 vezes o número 23. Vamos para a outra situação. Número 4. 736 jogadores foram para a Copa, distribuídos igualmente nas 32 equipes. Então, quantos jogadores há por equipe? Então, se eu pego esse total de 736, eu distribuo, né? Então, aqui, distribuição é a mesma coisa que dividir. Divido em 32 equipes. Então, qual operação resolve? Então, assim como nas outras questões, você deve assinalar qual dessas operações e aí, no caso, resolver essa operação, respondendo a questão. Por último, a número 5 diz o seguinte: um pastor cuida de um rebanho no qual existe 25 ovelhas e ele é ajudado por 5 cães. Qual a idade do pastor do rebanho? Epa, parece que isso não faz muito sentido. Não tem relação a pergunta com o resto aqui do enunciado do problema. Então, este problema não tem solução, porque não faz sentido, não tem relação entre os dados aí apresentados. Bom trabalho!